Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de estar aqui para mais um episódio com a Tamires Charti. Bem-vinda, Tamires. Obrigada pelo convite, que bom estar aqui com vocês. E hoje temos o privilégio de ter a Tamires para falar sobre um assunto muito interessante que eu acredito também que caiu em desuso ou que começou a ser menos falado por ser uma astrologia mais moderna, e eu espero que percebas a importância da lua para Natal. Vamos fazer esse exercício, Tamires? Vamos. Vamos tentar perceber o que é que a lua para Natal, o emenda para hoje vai ser, os tópicos vão ser: o que é que a lua para Natal é, como é que nós encontramos o nosso mapa e o que é que ela simboliza. Por isso, se tu quiseres aprender estas três coisas, fica connosco até ao final do vídeo, porque eu tenho a certeza que tu vais perceber tudo. Tamires, vamos começar pelo princípio. O que é então esta lua pré-natal? A lua pré-natal, a gente vai encontrar, assim, nos textos da internet e tal, muito com uma sigla, que é o SAN, S-A-N. E essa é uma sigla que representa a Syzygia Antinnativitatum, né. A Syzygia, ela é uma palavra que quer dizer o alinhamento. É uma palavra usada também em astronomia e tal, com sentidos um pouco diferentes, mas esse alinhamento, para nós astrólogos, se refere sobretudo ao alinhamento entre o Sol e a Lua. E antenativitatum quer dizer antes do nascimento. Então é a Lua pré-natal que o Diogo está falando, né. Esse Sun, ou essa Syzygia, ou essa Lua pré-natal, ela é o alinhamento entre os luminares, entre o Sol e a Lua, antes do nascimento de uma pessoa, né. A gente tem o tempo todo a Lua se movimentando, o Sol também, mas a Lua se movimentando ali e fazendo essa dança cósmica, essa dança celeste, né. Então, eventualmente, ela está alinhada ao Sol, está conjunta ao Sol ali, que a gente chama da lua nova, e eventualmente ela se posiciona do lado oposto do Sol, que a gente chama de lua cheia. Então, antes do nosso nascimento, antes do nascimento de qualquer pessoa, antes do nascimento de qualquer coisa, na verdade, né, eh, necessariamente os luminares ficaram alinhados, houve uma cisígia, e aí, a depender do caso, essa cisígia aconteceu na nova ou na cheia. Se a pessoa nasceu quando a lua perdia a luz, quer dizer que a cisígia dela foi na lua cheia. E se ela nasce quando a lua está ganhando luz, quer dizer que essa cisígia ocorreu na lua nova. É muito interessante, nós, não é, do ciclo lunar, que muitas vezes é dividido em quatro, perceber isso, né? Quem nasceu na fase crescente e quarto crescente, a lua pré-natal, a Syzygia, foi a nova, e quem nasceu da cheia até à outra nova, não é? No sentido, né, da cheia, depois do quarto minguante, quem nasceu nesse espaço de tempo, a lua pré-natal dela foi a cheia. E já agora, Tamires, existe diferença se a lua pré-natal é a cheia ou se é a nova, a nível de interpretação? É, existe, mas é uma diferença que ela acaba fazendo parte, é uma análise que ela também acaba fazendo parte da análise do mapa natal em si. É uma coisa que a gente acaba falando pouco, mas que ela é fundamental, né, pra análise do mapa, que é a fase da lua, na qual você nasceu. Já até jogo para o nosso público aqui, se as pessoas que estão assistindo a gente sabe qual a fase que a lua estava quando nasceu, porque isso é fundamental. Isso vai falar sobre o humor da nossa alma, né. Então, se a gente, nasceu numa lua nova, a gente tende a ser mais nova mesmo, pessoas mais joviais até o fim da vida, né. Uma lua crescente, ela já traz um temperamento mais determinado, né, uma pessoa que nasceu ali no segundo quarto, crescente ali, né, ela já traz uma coisa de uma determinação maior, porque essa é uma fase em que a lua é tida como colérica. Depois que a lua fica cheia, a gente tem uma fase melancólica, né, já mais estabilizada da lua se preparando para diminuir de luz. E se a pessoa nasceu numa lua minguante ali, bem com a lua já chegando perto do sol, a gente já tem uma alma velha, né.
que são as pessoas que elas já são aquelas crianças, a gente chama aqui no Brasil de jovelhas, são jovens que já são velhos de alma, né, já nascem com um certo cansaço ali. Então, se a pessoa se a cisígia, né, da pessoa, se o San da pessoa acontece numa lua nova, isso quer dizer que necessariamente a lua do nascimento dela, a lua dela, está crescendo em luz. Então, a lua dela está numa fase nova ou numa fase crescente. Isso fala de uma ampliação, né, de uma energia mais ativa, mais de exposição, uma ampliação da lua, nos seus domínios, né, um aumento de luminosidade, dá um aspecto mais expansivo para a natividade. Se a lua da que a pessoa nasce, ela perde luz, ela está cheia ou minguante, isso quer dizer que a cisígia dela foi na cheia. Então isso já dá todo um tom de alguém que faz um movimento mais interno, mais introspectivo, né, mais passivo, mais contemplativo da realidade, assim, mais de assentamento, né, desse lugar. Então, isso fala, do humor da pessoa também. É muito interessante que nós, quando pegamos no mapa astrológico, às vezes podemos pegar e começar a interpretar logo os planetas, casas, direto, e quando começamos a olhar dessas perspectivas mais macro, não é? Mais amplas do mapa, perceber, por exemplo, fase lunar, ou se a lua pré-natal, essas ideias dão-nos uma noção mais, eu acho que de um ângulo maior do mapa astrológico, não é? Enquanto às vezes começamos logo a desbravar casa, vamos um pormenor muito detalhe, muito pequeno, quando começamos a dar para esses grandes conceitos, percebemos que nós nascemos num contexto, não é? E se calhar vamos começando a falar um pouco do significado da sisígia, desta lua pré-natal, então perceber que nós nascemos eu vou deixar que seja até mim dizer a frase que eu achei maravilhosa, perceber qual é o significado, Tamires, então, desta noção de lua pré-natal, porque há pouco antes de começarmos a gravar, nós estávamos a conversar um pouco e a Tamires já trouxe aqui umas ideias muito interessantes que eu vou deixar que seja ela a dizer. Por favor, Tamires. Eh, a essa coisa, a gente está vivendo uma lógica contemporânea muito individualista, né, e essa lógica ela não necessariamente casa muito bem com a astrologia, porque a astrologia é um conhecimento muito antigo. Então a gente tenta traduzir o máximo possível para a nossa perspectiva atual, mas a verdade é que a astrologia é um negócio de outro tempo, de outro mundo, né. E há um tempo, esse mundo, esse tempo antigo da astrologia, é um tempo aonde os indivíduos são muito pequenos, aonde a gente é muito breve, né, e aonde a gente faz parte, do tempo do mundo. Nós somos apenas ali, digamos assim, ondas dentro desse mar do mundo, né. Então, a Cisígia, o olhar para a Cisígia, né, e o entendimento desse mapa dessa lua pré-natal, como um mapa que também fala sobre o nosso destino, é o entendimento de que, a gente nasceu, é a aproximação com o fato de que a gente nasceu dentro do tempo, né, dentro desse tempo que estava gestando a gente. Então, quando a gente tem uma lua nova, isso na astrologia mundana também, quando a gente tem uma lua nova, a gente tem o início de todo um ciclo, né, por exemplo, a lua nova pode ser a lua cheia também, a gente tem o início de um ciclo aonde o mundo espera, né, determinadas coisas, ele testemunha sobre determinados assuntos, e ele espera que as coisas que nasçam naquele tempo realizem esses determinados assuntos. Então quando a gente nasce num determinado tempo, necessariamente a gente nasce dentro de uma determinada alunação, a gente traz com a gente esse devir, esse compromisso com o mundo, né. Então, olhar para esse mapa é uma forma da gente compreender a nós mesmos
dentro de um ciclo muito maior do que nós, muito mais coletivo também, né. É um mapa que ajuda a entender qual é o nosso lugar no mundo. Eu acho que essa perspectiva é espetacular, porque é isso, acho que de uma forma reconecta-nos a uma ideia maior de nós mesmos. Não são seres que nascemos ali como se fossem totalmente separados do todo, que existem, não é, como ondas que trazem ideias, que são as grandes conjunções, ou as luas pernatais, ou outros aspectos da astrologia mundana, que nós nascemos num contexto do tempo. E eu adorei que a Tamires, essa ideia que a Tamires trouxe, porque no fundo reconecta-nos a uma ideia de ciclicidade e de integração num órgão maior, num corpo, numa energia maior, numa consciência maior, que a astrologia também nos fala, não é? Por exemplo, as grandes conjunções, também como na astrologia mundana, ou os aspectos de, por exemplo, de ingressos, como nós acabamos de ter a conjunção de, agora em 2020, por exemplo, de Júpiter-Saturno em Aquário, não é? Que muda toda uma ideia de que as pessoas que nascem agora trazem outras propostas de todo um conjunto de pessoas, não é individualizada. Uhum, sim. É, nós somos frutos do nosso tempo, né. A gente brinca bastante hoje na internet com essa coisa, os milênios, a geração Z, mas é real, assim, acho que, nós somos frutos do nosso tempo mesmo, e é esse entendimento de quais são as propostas trazidas por determinada geração também, né. E mais especificamente, aí no caso da CISIG, a diferença é que a gente vai trazer para uma coisa um pouco mais íntima, mais específica, né, em vez de uma geração de 20 anos, a gente tem, a barriga do mundo ali naquele mês, né, quando a gente fala da lua, a gente fala de algo mais íntimo, de algo mais profundo. Então, fala um pouco também do que a nossa alma se conecta, né, de como estava o humor do mundo quando a gente respirou nossa primeira vez. É muito, muito interessante. Então, nós já falamos um pouco sobre o que é a Sigígia, não é? O que é então esta lua pré-natal. Se tu, quem está aqui a ver o vídeo, de alguma forma não percebeu como é que encontra a sua, então é perceber em que fase a lua nasceu. Isso é o primeiro passo, não é? Tamires? Primeiro Uhum. passo, descobrir a fase de nascimento. Então é muito simples, através de uma aplicação, através de vai aqui à internet, procura fase da lua no dia X do ano X, que vai encontrar então a fase da lua. Se alguém nasceu na nova ou na crescente, a lua pré-natal foi a nova anterior, na fase crescente ou na fase crescente ou no quarto crescente, a lua pré-natal foi a lua nova. Se quem nasceu na lua cheia ou no quarto minguante, a lua pré-natal foi a cheia, e assim já traz uma ideia de perceber, então, é um complemento ao mapa natal de alguma forma, não é? Perceber então como é Nisso. que estava a lua, qual era a proposta que toda a gente que nasceu naquela fase lunar trouxe. É isto, Tamires? Exatamente. Você vai olhar, né, é possível ver também no mapa, né, quem está um pouco mais familiarizado com o gráfico do mapa astral, você consegue ver isso com os desenhos, né, do sol. O sol é aquela bola com pontinho no meio, geralmente ele está simbolizado assim, eh, e a lua geralmente está simbolizada por uma lua mesmo. Então você vê a relação que a lua está fazendo com o sol, você consegue ver, qual é a fase dela. Se não tiver familiarizado, faz isso que o Diogo está falando, que é, procurar qual era a fase da lua no dia do seu nascimento. Se nasceu na crescente, você olha, se você quando você nasceu, a lua estava nova ou crescente, olha a lua nova anterior. Se a lua estava cheia ou minguante, você vai olhar a lua cheia anterior. E aí você vai atrás de quando foi essa última. Eu, por exemplo, nasci na lua crescente, então eu vou procurar a lua nova antes do meu nascimento. Qual foi a última lua nova antes do meu nascimento? E aí eu vou gerar o mapa desse dia e horário, né, vamos Isso é supor, espetacular. a última lua nova antes do meu nascimento foi no dia 14 de junho, às 6 da manhã. Então eu vou gerar esse mapa, 14 de junho, 6 da manhã, se exige a data Tamires. E aí você gera esse mapa. E esse é um mapa que também é seu. Então você ganha mais um mapa também para você se divertir. Você que gosta de astrologia, fica olhando o seu próprio mapa. Eu fiz isso muito tempo antes de virar uma estudiosa mais regular de astrologia.
você já ganhou mais um parque de diversões para você, mais um mapa, todo seu, para você analisar. E aí você analisa ele como você analisa um mapa natal mesmo, né. Olhando onde estão as casas, quais são as relações feitas ali e tudo mais. Tudo isso vai falar um pouco sobre você, né, e sobre tudo que acontecia no mundo ali, no local onde você nasceu. Você vai gerar esse mapa para o local onde você nasceu, né, quando você nasceu. Espetacular. E já agora vou pegar o seu exemplo, não é? Vamos ilustrar com o mapa, com o exemplo da Tamira, então nasceu numa quarto crescente. É muito interessante perceber isso. Então, para uma pessoa que está agora a dar os primeiros passos, Tamires, e querer perceber, então, ok, está-me a dizer que eu tenho dois mapas diferentes, então como é que eles se integram? Como é que eu vou do mapa da minha lua pré-natal para o meu mapa de nascimento? Que informações é que isso agrega? Como é que eu Uhum. uno estes dois mapas, Tamires? O ponto mais importante da Cisígia, assim, o mais interessante desse mapa, na verdade, é a gente olhar qual é o ponto aonde a Lua está, quando essa conjunção ou essa oposição com o Sol acontece. Ali você tem um grau, necessariamente um grau em algum signo, né. Eu sou canceriana, a minha Cisígia ocorreu em Gêmeos. Né, a Lua encontrou o Sol antes, em Gêmeos, antes de eu nascer. Então, tá ali a 22 graus de Gêmeos, né. Esse é um ponto que ele vai ser levado em consideração no seu mapa para suas análises de previsões, por exemplo. Várias técnicas preditivas vão usar esse ponto, né, como um ponto em que coisas importantes acontecem. Então, numa progressão secundária, a Lua vai chegar nesse ponto, nesse 22, fica um ponto invisível, que agora você sabe que está visível. Esse ponto onde a Lua está na cisígia, você você anota ele, você vai lá e faz um tracinho no seu mapa natal, porque ali está rolando algo importante. É ali que aconteceu a Lua, a cisígia antes do seu nascimento. Então esse é um ponto que a gente vai usar para ver coisas importantes nas técnicas preditivas, né, é um ponto em que toda vez que passar uma lua por ali, passar algum planeta por ali, isso vai mexer com o seu, com a sua alma, né. E tem uma coisa interessante que que é olhar também nesse mapa da Cisígia, qual é o movimento que a Lua está fazendo. Isso é muito precioso. Por quê? Como que a gente vai saber mais focadamente, o que o mundo estava esperando da gente quando a gente nasceu, né? Através desse movimento que a Lua faz. Então a Lua vai estar ali fazendo o aspecto com o Sol necessariamente, mas se você reparar, ela vai ter feito um aspecto antes e ela vai fazer um aspecto depois, né. Eh, e esse movimento, essa translação de luz que a gente fala, né, translação de luz da Lua, ela vai pegar ali de um planeta, por exemplo, de um Saturno, e vai levar para um Marte, por exemplo, né. Essa translação de luz, eh, ela vai dar informação para a gente do que se espera dessas pessoas, né, que estão nascendo nesse momento. Quem fez um exercício muito interessante recentemente que eu li, foi o João Acuio, que já veio aqui no canal. Ele fez, essa análise da Cisígia do Ney Matogrosso, que é um cantor brasileiro espetacular. E ele escreveu sobre a relação do mapa do Ney com o mapa da Cisígia do Ney na Celina 2, que foi esse último jornal que ele lançou. Dá para você comprar e receber em casa, ou dá para você, ler também, você adquirir pela internet e ler no blog dele, né. Que é esse movimento. Ele fala que no caso do Ney Matogrosso, a lua da Cisígia faz um movimento de transladar a luz de Saturno, né, para Mercúrio, e de Mercúrio, para os benéficos. Então é um Saturno no mapa ali da Cisígia do Ney, pega de um Saturno que está na casa 12. Então Saturno é um planeta que vocês já sabem, né, é um planeta mais pesado, mais denso,
Na casa 12 ele fala muito dos medos, né, de angústias, e essa lua ela faz um movimento positivo, no sentido de levar esses medos, transformar esses medos em, eh, de sanar essas angústias, né, de sanar esses medos, tem uma coisa de cura ali, Mercúrio, Júpiter, naquela rota da lua. Então, de alguma maneira, todo mundo que nasceu naquelas semanas, trazem esse compromisso em sanar as dores, né, em fazer um movimento mais, positivo, mais benéfico, ao longo da sua vida. Esse mesmo movimento que a lua faz na Cisídia é um movimento que a vida da todas as pessoas que nascem naquele momento também reproduzem, né, ou também devem reproduzir, e é algo que a gente consegue ver no mapa do Ney Matogrosso, assim, através Isso é muito, desse muito interessante, porque no fundo ganhamos mais um ponto de estudo, não é? Para fazer previsão, ganhamos mais ali uns graus para saber tudo o que fizer ali, passar ali, vai no fundo ativar. Mas eu acho que isso é muito, muito fascinante, Tamires, porque às vezes são camadas de interpretação que vão se abrindo, são lentes de interpretação que vão se aumentando à medida que nós vamos ganhando mais consciência. E se calhar Uhum. dificilmente à primeira vista poderíamos olhar para o mapa do Ney Matogrosso e perceber isso, e através do mapa da lua pré-natal então traz essa consciência, que se calhar através das canções, através do palco, do Júpiter, do Mercúrio dele, ele no fundo purga um pouco esse Saturno de casa 12. É fascinante. Isso, isso. É algo que a gente consegue ver de alguma maneira no mapa dele, tem uma sempre, né, o artista você vai ver aquela Vênus sempre com bastante evidência. O próprio Ney, ele tem a lua em Escorpião, né, então traz um pouco da beleza, traz um pouco da dor também no mapa dele. Mas quando você olha a Cisídia, você tem uma dimensão de um compromisso dele com o mundo, sabe? Porque ele nasceu naquele momento, assim, né, todo mundo que nasceu naquele momento tem esse compromisso com o mundo de trazer as dores e expurgá-las, né, e a gente pode pensar assim. 15 dias, não é? 15 dias de pessoas a nascer, cerca de 15 dias, não chega a Aham. 15 dias, dessa fase entre a lua nova e o quarto crescente e a lua cheia, são 15 dias de pessoas a nascer que trazem essa proposta da mesma lua para Natal. Sim. Fascinante, Amiris, fascinante. Não sei se queres ter mais algum exemplo, no seu caso prático ou no mapa de outras pessoas que atendam, se nos queira No meu partilhar, Amiris. mapa, assim, o que eu acho muito legal é que muitas vezes tem uma estrela fixa ali, eu uso estrelas fixas na análise, né. E às vezes tem uma estrela fixa ali que você ganha também. Eu ganhei uma ótima estrela fixa com o estudo da Cisígia, então eu recomendo muito. Eu tenho uma estrela ali na minha Cisígia que é a cabrinha, a Capela, que é uma estrela excelente, uma estrela que diz que tudo que você pede, você ganha. Uau! E uau, eu amei descobrir isso, porque as estrelas do meu mapa natal, assim, são um pouco terríveis. É, e aí a da Cisis é ótima, daí eu já me deu um alento, assim, eu fiquei mais atenta a isso, assim, às vezes é uma habilidade oculta aí que vocês não sabem que vocês têm, e que na verdade vocês têm, porque a Cisis ocorreu ali. Tem vários oraculistas que nasceram com a estrela ali, até a gente tem bastante gente na Saturnália que tem aquela estrela, a Algorabe, que é uma estrela que fala de pessoas que preveem o futuro, né. E às vezes essa estrela não está no seu mapa, mas está na sua Cisígia. Então é sempre uma coisa que vale a pena dar uma olhada também, se tem alguma estrela fixa por ali. Outro ponto que eu percebo bastante, assim, na nas pessoas que eu atendo, é a importância de quando essa cisígia ocorre conjunto aos nodos. Então, se vocês olharem e essa conjunção ou essa oposição da Lua ao Sol antes do seu nascimento tiver conjunta à cabeça ou à cauda do dragão, né, próxima a ela, existe uma grande chance de você ter nascido num ciclo de eclipse. E aí dá para confirmar isso, né, eclipses de tal anos, isso é a parte mais fácil talvez de achar, porque os astrônomos sempre têm essas listas, né, de eclipse. Mas se a pessoa nasce num eclipse, isso também é algo relevante a se pensar para o mapa dela, para a vida dela, né. É alguém que tem
que tem apagamentos e reacendimentos, não sei se essa palavra existe, mais intensos do que as pessoas normais, do que as outras pessoas, né. São tipo ciclos mais profundos, assim, e mudanças mais drásticas. Isso a gente consegue observar, porque o próprio eclipse ele traz isso, né. O eclipse como apagamento de uma das luzes, ele traz esses grandes momentos de transformação. E aí, se a pessoa nasceu dentro desse ciclo, também é algo relevante para se pensar sobre a vida dela. Interessantíssimo. Todas as possibilidades que a lua pré-natal nos oferece e é muito importante, acredito eu, visto que é uma técnica, como eu disse já no princípio e vou voltar a dizer, uma técnica que tem sido um pouco em desuso e a tradição está a recuperar a prática desta técnica da lua pré-natal. É muito interessante porque, indiferentemente do tipo de astrologia que cada um pratique, pode ser benéfico olhar para a sua lua pré-natal e depois, a partir da sua perspectiva, extrair informação, ideias. Já quem usa estrelas fixas vai integrar estrelas fixas, quem usa eclipses integra eclipses, quem usa outros pontos do mapa, os quirons e outros pontos, integra outros pontos nessa interpretação e, no fundo, vai buscar outra camada de interpretação do próprio mapa de nascimento que pode mostrar talentos ou desafios que, se calhar, pelo próprio mapa de nascimento, são muito difíceis de encontrar outros símbolos que justifiquem aquelas características. Uhum. Sim. Isso é muito, muito interessante, Amiris. E é algo até que é usado, né, esse ponto da Syzygy, ela é usada com cálculos de outras coisas também, por exemplo, a gente usa no cálculo do Almuten, né, o cálculo do Almuten Figuris ali, proposto pelo Ibn Edra, que a gente encontra uma o senhor da natividade ali, né, aquele planeta que vai representar o nosso daimon, o nosso guia espiritual nessa vida. É todo um cálculo ali que leva em consideração esse ponto da cisígia. Leva em consideração onde está a sua lua, onde está o seu ascendente, onde está o seu sol e aonde está a sua cisígia. É muito Então isso interessante. É por isso. é algo que não, É, eu só ia comentar aqui com isso que é algo que era bastante usado de fato e tinha bastante importância, tanta importância às vezes quanto um sol e uma lua. é exatamente que eu ia dizer, se é usado no cálculo do Almuten, então é porque realmente o seu símbolo é super válido e super importante na interpretação do próprio mapa, não é? Sim, Estamos a total. pôr a lua pré-natal no mesmo nível, não é? Com o ascendente Sol-Lua, que é uma É. tríade extremamente importante para o No entendimento do mapa cálculo do astrológico. Almuth-Figuras é nesse nível mesmo, ele coloca no mesmo nível do sol, da lua, do ascendente e da parte da fortuna. Então são pontos que são extremamente importantes e quando uma lua pré-natal cabe no mesmo na forma de cálculo, é porque a sua é muito, muito, muito válido. Excelente, Tamires, eu acho que quero partilhar mais alguma coisa sobre esta lua pré-natal ou vamos passear aqui para outros assuntos que também são muito Podemos passear interessantes? por outros assuntos. Todos os assuntos da astrologia são meio infinitos, então se a gente quiser conversar também sobre eles, a gente vai ter assuntos infinitos. Mas Eu acho acho que sim. mas eu Eu acho acho que que o agora vamos básico, deixar. assim, acho que a informação básica pra galera em casa se divertir bastante, a gente já deu. Eu acho que é excelente. A Tamires já falou, mas eu vou reiterar, vou reforçar que a Tamires é professora na Saturnália, não é? Que é a escola de astrologia e tarot, da astrologia tradicional e tarot no Brasil. E no seu percurso de vida, a Tamires fez um podcast que se chama-se Astrologuês Fluente ou Astrologuês Só. Às vezes nós vamos encontrar Astrologuês Fluente e Astrologuês. É o nome do podcast é Astrologuês. Mas no Instagram, o astrologuês não estava mais disponível. Já existia algum astrologuês, porque astrologuês é astrólogo em francês. Então, algumas páginas, por exemplo, o site eu também não conseguia astrologuês. Então, no Instagram é astrologuês.fluente e no Spotify vocês vão encontrar como astrologuês. E agora vamos perceber porque é que a Tamires um dia da sua vida pensou: vou fazer um podcast de astrologia e vou começar a difundir o seu Mercúrio através destes canais digitais. É por empolgação mesmo, assim, eu precisava dar uma vazão para o meu Mercúrio em Gêmeos, né. Então eu precisava dar vazão para isso. Quando eu comecei a estudar astrologia na Saturnália, acho que minha entrada na astrologia mais séria, assim, foi através da Saturnália. Eu comecei a fazer as aulas e tal, e
E é muita fertilidade, né, são muitas abas que se abrem quando a gente vai estudando astrologia. É um parque de diversões, assim, para quem é curioso e tal, porque, eh, são muitas abas que se abrem de possibilidades e tudo pode ser significado dentro dessa chave, né, é uma técnica de leitura do mundo muito rica. Então eu tinha vontade mesmo de falar sobre isso e principalmente de ouvir sobre isso, ouvir pessoas falando sobre isso e todas as correlações que eram possíveis de se fazer entre essa técnica e as coisas do mundo, sabe? Então eu comecei a pensar na astrologia como uma linguagem mesmo, né, assim como o português ou o francês ou o inglês, ou astrologuês, né, que é a linguagem da astrologia, a partir da qual a gente pode uma lente pela qual a gente pode versar, aprender e falar sobre tudo que existe no mundo. Então, a ideia foi essa, na verdade, foi gravar algumas conversas que eu achava que poderiam ser interessantes, que mais pessoas podiam se encantar, e falar com alguém durante a pandemia, né, logo depois veio a pandemia e esse desespero de ficar sozinha em casa, coitada da geminiana aqui, né. Eu sou canceriana, mas eu sou muito geminiana também. Então, porque me exige, eh, Já percebemos que esse exige faz falta e o Mercúrio também está em Gêmeos, não é? minha Então é, dá. a minha cisígia em Gêmeos, eu tenho a minha cisi o mapa da lua nova antes do meu nascimento tem 5 planetas em Gêmeos, tem 4 planetas e o ascendente em Gêmeos. E a fortuna. Então, é um negócio assim, é muito geminiano. Então, você imagina o geminiano sem poder conversar na pandemia. Eu precisava, né, falar, ouvir, né, sobre astrologia. Foi ótimo, foi incrível, assim. E eu me sinto super privilegiada, porque eu fico ouvindo, é como se eu tivesse aulas, eh, aulas privadas, assim. Eu não sei se você sente assim também aqui no canal, mas você fica, tipo, assi é um exercício muito generoso, né, tanto das pessoas que vêm no nosso canal, né, quanto da gente mesmo, nesse lugar de ouvir, de aprender, de vir ensinar. Então, é isso, falar sobre astrologia é uma saúde, né, pra mim entrou num lugar de muita saúde, eu estava um pouco adoecida na época, então entrou nesse lugar também de renovar a vontade de viver. Eu acho que realmente subscrevo aquilo que a Tamires disse, que esta troca de partilha de conhecimentos, porque nós podemos estarmos, por exemplo, pessoas da astrologia psicológica, ou da astrologia moderna, ou da astrologia tradicional, mas depois cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua área, tem a sua visão, tem os seus exemplos, tem a sua prática, e enriquece a troca. Muitas vezes dou comigo aqui em episódios a refascinar-me por certos assuntos que eu já tinha aprendido há mais tempo e de repente voltam a surgir naquele contexto ou sobre aquele olhar novos e diferentes e com outros ângulos e é um renovar contínuo. Quando nós vamos partilhando a astrologia e trocando com outros astrólogos, é um renovar contínuo. Eu também acredito que os nossos ouvintes aqui do canal, as pessoas que veem os vídeos, sentem a mesma coisa, mesmo que já sejam astrólogos ou que sejam estudantes de astrologia de há longo tempo, por exemplo, hoje, sobre a Lua para Natal, há outros ângulos que a Tamires partilha que nos fazem olhar novamente para esta técnica e acabar este vídeo e vamos todos ver a nossa Lua para Natal, perceber, ok, deixa lá ver qual era os aspectos que fazia a Lua antes e depois e redescobrir o nosso mapa continuamente, episódio após episódio. Então, realmente, um exercício muito saudável de troca, de partilha e de comunhão sobre esta linguagem que é tão fascinante, que é a astrologia. E eu gostaria de perguntar à Tamires se, é assim, de todos os 48 episódios que já tem disponíveis no seu Spotify e no YouTube, também tem canal do YouTube, então tem lá um vídeo muito interessante que vocês podem ver no YouTube, com alguns cortes, mas principalmente a Tamires é muito forte nas plataformas de podcast, inclusive, obviamente, o Spotify, então se quiserem subscrever o trabalho da Tamires, passem pelo Spotify, sigam o canal, eu não sei como é que se chama, mas provavelmente canal da do Astrologuês por lá, porque é uma coisa geminiana, leve, bem disposta, descontraída, é uma onda muito bem disposta que a Tamires emprega e percebem e aprendem a astrologia de uma forma muito interessante. E eu gostaria de perguntar a Tamires, destes 48 episódios, qual é que são aquele episódio que se lembra que foi realmente importante para si, ou que fez um insight, ou que aprendeu alguma coisa Essa assim, seria uau, esse seria a pergunta mais difícil do mundo, se para eu o não geminiano. tivesse gravado o episódio 46, que é o episódio com o Kylie J.
que Ok. é o episódio que tá gravado com vídeo também, tá no YouTube, né. É o episódio com o DJ aqui do Brasil, que é o DJ mais importante do Brasil, assim, é o mais incrível de todos, é um grande mestre. E aí, enfim, isso facilitou a minha vida, né, porque daí eu posso falar que é esse e pronto, e ninguém vai se sentir, menor por isso, porque beleza, perto do KLJ todo mundo sabe que não tem como. Mas esse do KLJ é muito legal, foi um episódio que a gente fez sobre o Sol em Leão dele, né, mas muito mais do que isso, a gente falou sobre oráculo, a gente falou foi um momento muito importante, muito interessante. Eu gosto muito de todos os episódios, assim. Eu sou canceriana, então eu não vou chatear meus outros filhos mencionando um ou outro. O que a galera eu posso falar em termos de audiência, que eu acho muito curioso, o que as pessoas gostam muito, o mais ouvido até hoje, é um episódio sobre o signo de Escorpião, que eu gravei lá no começo, que eu acho que o Escorpião tem essa coisa de esconder um pouco o jogo, então é um signo que as pessoas ficam muito curiosas, né, para saber. Então acho que esses signos mais misteriosos, eles acabam sendo os mais escutados na plataforma. Então esse de Escorpião foi um que a gente inverteu a lógica, eu entrevistava as pessoas, mas esse de Escorpião a Mariana me entrevistou. E é o mais ouvido até hoje. Então tem esses, né, tem um episódio sobre cada signo, que eu gravei ali na época da pandemia, são os episódios mais ouvidos, porque todo mundo quer ouvir sobre o seu próprio signo, né, mas eu sempre recomendo muito também os outros, porque sempre acaba sendo sobre a gente sempre acaba passando sobre todos os signos, né, enfim. E às vezes a gente tem discussões muito densas, por exemplo, tem um episódio sobre o mapa do Chico Buarque de Holanda. E é um mapa que é um episódio mais geminiano do que o próprio episódio de Gêmeos, assim, sabe. Então eu sempre recomendo as pessoas ouvirem esses também que são de mapas de personalidades, mapas de pessoas. E a gente também tem a audiência fiel ali, geralmente são as historiadoras, né, as pessoas que vêm mais das faculdades de humanas ali, que ficam encantadas pelos episódios de astrologia mundana. A gente tem um episódio sobre a grande conjunção Júpiter e Saturno em Aquário, a gente tem um episódio sobre, a pandemia, sobre o coronavírus, na astrologia mundana, então, enfim, tem episódio para tudo quanto é gosto. Um dos primeiros que eu fiz, que foi uma das primeiras aventuras minhas aí na astrologia, foi o episódio sobre o LSD, que é o mapa astral do LSD, assim, né, que fui eu que propus, porque a gente tem um registro do primeiro momento em que o local e o horário em que o LSD foi consumido pela primeira vez. E a gente tem um registro de como foi essa experiência, né. Então a gente consegue fazer o mapa, eu fiz o mapa do LSD, ele tá lá também, acho que é um dos primeiros episódios também. Estou a ver, eu acho que isso é fascinante. Nós, cada vez haver mais canais de divulgação da astrologia em português, não é? E que estão a fazer um trabalho de consciência e levar a astrologia para outros públicos e de outras perspectivas, de rasgar um pouco aquele status de um tipo de astrologia e cada vez mais surge movimentos, e nós já temos aqui, no, por exemplo, no canal o Paulo Napoli, que tem, faz e fazia, ou fazia, e continua, espero que continue a fazer entrevistas também a outros astrólogos, e há outros astrólogos por aí a fazer muito conteúdo de divulgação da astrologia, e eu acho isso muito interessante, haver esta partilha, esta conexão, porque nós todos estamos para o mesmo, e quanto mais só falar da astrologia, mais interessante vai ser para todos, acredito eu, que todos beneficiemos com isso, porque a astrologia é realmente uma linguagem maravilhosa. Tamires, resta-me agradecer a sua presença, espero que tenha sido confortável aqui connosco Foi no canal. maravilhoso, estou super feliz, assim, quero fazer mais vezes. Eh, Só queria aproveitar para divulgar meu trabalho, eu sou astróloga também, eu É também isso? Sim, ativo o claro mapa que sim, astral. claro que foi assim. E e é isso, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo astrologuês.fluente ali no Instagram, ou pelo e-mail, né, astrologuês.fluente@gmail.com, são 2 canais que você consegue me acessar fácil. É isso que eu ia dizer. Todas essas informações que a Tamires disse, o link para o canal de Spotify, para o YouTube, para o Instagram, e depois lá estão todas as informações para chegar à Tamires, vão estar na descrição do vídeo, por isso
Também é muito simples, astrologuês fluente ou astrologuês, vais dar ao canal da Tamires, tem um logo muito giro, com o Mercúrio, não é? Que é um logo com umas asinhas, com o capacete com umas asas na cabeça, então rapidamente vai identificar o Instagram da Tamires e acompanha o trabalho, pelo menos subscreve o canal, acompanha o trabalho da Tamires e se realmente se quiseres, quem sabe se a tua lua para Natal, olha, é um excelente exercício de explorar então a siderurgia de nascimento e pode ser que descubras coisas fascinantes no teu mapa. Resta-me agradecer pela tua presença, Tamires, outra vez, muito obrigado pela sua presença. Até um dia, porque já temos aqui falado um segundo episódio sobre um assunto também muito interessante, mas Sim. vamos deixar os segredos dos deuses, vamos guardar os Mercúrios em Gêmeos, vamos fazer segredo agora um pouco e futuramente vamos tentar trazer aqui um assunto muito interessante, aproveitando outra valência da Tamires, mas fica segredo para o próximo episódio. Um grande abraço, tenha um excelente dia e continua a descobrir a astrologia